Olá, pessoal! Eu sou a professora Natália e nós chegamos na parte 3 da nossa aula 5, onde nós vamos resolver exercícios relacionados aos conceitos de diagrama de Linus-Pauling e distribuição eletrônica que nós estudamos na nossa parte 2 da aula 5. Bom, pessoal, vamos ver então o nosso exercício 1, que diz: considere o átomo do elemento químico alumínio representado pela letra Al com Z igual a 13, ou seja, o número atômico e o número de prótons igual a 13. E aí ele nos pede no item 1, para fazer a distribuição eletrônica para esse átomo neutro. No item 2, ele pergunta quantos elétrons vai ter em cada nível ou camada de energia. E no item 3, ele nos pede para fazer a distribuição eletrônica para o íon que é formado quando o átomo de alumínio perde 3 elétrons. E aí ele nos pergunta, que nesse caso, quantos elétrons vão ter em cada nível de energia. Então, a gente começa a responder esse exercício por partes, iniciando no item 1. O item 1 ele nos está pedindo a distribuição eletrônica para o átomo neutro, ou seja, o átomo de alumínio neutro significa que ele vai ter o número de elétrons igual ao número de prótons, o que nos dá 13 elétrons para fazer a distribuição eletrônica. Então, a gente vai lá para o nosso diagrama de Linus-Pauling, fazer a distribuição eletrônica para esse átomo neutro. A gente começa aqui no primeiro subnível, 1s2, e vai preenchendo de acordo com a direção das setas. 2s2, vem aqui para o 2p6, 3s2. E aí, quando a gente chega no 3s2, seria bom a gente dar aquela parada e contar quantos elétrons nós distribuímos até agora. Ou seja, cortar aqui, ó, no 3s2. Nós temos 2 mais 2, que é igual a 4, mais 6 aqui vai ser igual a 10, mais 2 aqui vai ser igual a 12. E nós queremos distribuir 13, o que significa que ainda falta um elétron para ser distribuído. Então, a gente volta lá para o nosso diagrama e continua de onde a gente parou, que foi aqui no 3s2, ó. Acabou aqui a nossa seta, a gente vai lá para a seta seguinte, lembrando que só falta um elétron para ser distribuído. A gente chega aqui no subnível 3p6, que comporta no máximo 6 elétrons, mas que a gente vai preencher somente com 1, porque só falta um elétron para a gente terminar a nossa distribuição eletrônica. E aí a gente vai ter a distribuição eletrônica para esse átomo neutro de alumínio. Tá aqui. No nosso item 2, ele pergunta quantos elétrons vai ter em cada nível ou camada de energia. Então, a gente precisa contar. A gente começa aqui, ó, na camada K, que é a primeira camada, nós preenchemos com 1s2, que é essa camada aqui, ó. Camada K. Então, significa que na K nós vamos ter 2 elétrons. A segunda é a camada L, essa aqui já em azul, ó. Nós preenchemos os subníveis 2s2 e 2p6. Na nossa distribuição eletrônica são esses aqui. Então, nós temos 2 elétrons mais 6 elétrons, o que nos dá um total de 8 elétrons na camada L. Indo para a camada seguinte, nós preenchemos, que é essa aqui, a camada M, ó. Na nossa distribuição, nós preenchemos 3s2, 3p1. E aí, somando os elétrons distribuídos na nossa camada M, nós temos 2 mais 1, o que nos dá um total de 3 elétrons na camada M. Continuando o nosso exercício 1, nós chegamos no item 3, que pede para a gente fazer a distribuição eletrônica para o íon, que é formado quando o átomo de alumínio perde 3 elétrons. E, além disso, nos pede quantos elétrons vão ter em cada nível de energia nesse caso. Bom, então vamos lá. Para a gente fazer a distribuição eletrônica para o íon que é formado quando o átomo de alumínio perde 3 elétrons, primeiramente, a gente tem que ver o que está acontecendo nessa situação. A gente está partindo de um átomo neutro de alumínio que está perdendo 3 elétrons, se tornando o íon positivo, que é o cátion Al3+. Então, como a gente faz essa distribuição eletrônica? A gente faz a distribuição eletrônica para o átomo neutro e, em seguida, identifica a camada de valência para retirar esses elétrons da camada de valência. Então, a distribuição eletrônica para o átomo neutro, a gente fez lá no item 1. E essa aqui, ó, trouxe em destaque para vocês. A gente fez no item 1. Então, o que a gente tem que fazer é identificar a camada de valência, ou seja, a camada mais externa, mais afastada do núcleo. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui a nossa camada K, no 1s2, nossa camada L, 2s2, 2p6,
E a nossa camada M, 3s2, 3p1. Essa aqui, a última. Então, essa camada M é a nossa última camada mais externa, ou seja, é a camada de valência, e é de onde nós vamos retirar esses elétrons que o átomo de alumínio perdeu. E aí, retirando esses 3 elétrons perdidos pelo átomo de alumínio, nós cortamos esses dois subníveis, o que nos dá a distribuição eletrônica para o cátion Al3+, que é essa aqui. 1s2, 2s2, 2p6, com um total de 10 elétrons. Além disso, o item nos pede quantos elétrons vão ter em cada nível de energia nesse caso. E aí, o que a gente tem que ver? Contar. Lembrando que a gente tirou os elétrons da nossa camada M. Então, essa camada, como saíram 3 elétrons, ela não tem na nossa distribuição eletrônica para o cátion. Então, a gente tem a camada K, que é a 1s2, com 2 elétrons. E a camada L, que é essa aqui, com 2s2 e 2p6, com 8 elétrons no total. O nosso exercício 2 é bastante semelhante ao exercício 1, mas nesse caso nós vamos considerar o átomo do elemento cloro, representado por Cl, que possui Z, número atômico, igual a 17. Significa que ele tem 17 prótons. E aí no item 1, ele vai nos pedir para fazer a distribuição eletrônica para o átomo neutro, ou seja, para 17 elétrons, que é número de prótons igual ao número de elétrons. No item 2, vai nos perguntar quantos elétrons tem em cada nível ou camada de energia para esse átomo neutro. E no item 3, ele nos pede para fazer a distribuição eletrônica para o íon que é formado quando o átomo de cloro ele ganha um elétron. E aí, nesse caso, quantos elétrons vão ter em cada nível de energia. Começando no item 1, pessoal, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para o átomo neutro de cloro com 17 elétrons. Então, a gente vem aqui para o nosso diagrama de Linus Pauling, seguindo sempre a ordem crescente de energia e a ordem das nossas setas. Para distribuir 17 elétrons, nós vamos ter um S2, indo lá para o início da seguinte, 2s2, em seguida 2p6, 3s2, e aí a gente para aqui para ver quantos elétrons a gente distribuiu até agora. Aqui, ó, no 3s2, a gente tem 2 mais 2 mais 6 mais 2, nos dá um total de 12 elétrons distribuídos até o momento, o que significa que faltam 5 para 17. Então, a gente volta para a nossa distribuição. Lembrando que a gente parou aqui no 3s2, a gente segue a nossa seta lá para o início da próxima, 3p6, que é um subnível que comporta 6 elétrons no máximo. Mas como só faltam 5 para a gente chegar aos 17, a gente vai preencher com 3p5, nos dando aqui a distribuição eletrônica para o átomo neutro de cloro. No item 2, nós vamos ter que contar quantos elétrons tem em cada nível ou camada de energia. Então, vamos lá. A gente tem aqui primeiro a camada K, essa aqui, ó, 1s2, significa que nós temos 2 elétrons. Aqui, em seguida, nós vamos ter a camada L, que é essa aqui, ó, 2s2, 2p6, isso dá um total de 8 elétrons. E, por fim, nós temos a camada M, que é essa aqui, com 3s2, 3p5, que nos dá um total de 7 elétrons na camada M. Por fim, o nosso item 3, ele pede para fazer a distribuição eletrônica para o íon que é formado quando o átomo de cloro ele ganha um elétron. E aí, nesse caso, quantos elétrons vão ter em cada nível de energia. Então, como a gente faz? A gente parte do princípio do átomo neutro de cloro, que ganha um elétron, se tornando um íon negativo, que é o ânion Cl-. E aí, como a gente faz a distribuição para um ânion? A gente primeiro faz a distribuição para o átomo neutro, em seguida a gente identifica a camada de valência para acrescentar esse elétron que o átomo está ganhando na camada de valência. E aí, a gente já fez, lá no item 1, a distribuição eletrônica para o átomo neutro, que eu trago aqui para vocês em destaque. Então, o que a gente tem que fazer agora é destacar a camada de valência, identificar qual é a camada de valência. A gente tem aqui o 1s2, camada K, no 2s2, 2p6, camada L, e no 3s2, 3p5, camada M, que é a última camada que foi preenchida nessa distribuição eletrônica. Então, essa é a nossa camada de valência e é onde nós vamos acrescentar esse elétron
que o átomo de cloro ganhou. E aí, a gente vai acrescentar esse elétron na nossa camada de valência, que é essa aqui, ó. E a gente tem que saber que o subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons, então ele já está completo. Então, a gente vai acrescentar no nosso subnível P, que só está com 5 elétrons e que comporta no máximo 6. E aí, a partir do acréscimo desse elétron no subnível 3p6, nós temos a distribuição eletrônica para o nosso ânion Cl-, que é essa aqui. E aí, quando a gente vai contar quantos elétrons tem em cada nível de energia, a gente vai ter o seguinte: na camada K, a gente tem 2 elétrons. Na camada L, que é essa aqui, ó, a gente tem 2 mais 6, igual a 8 elétrons. E na camada M, que no caso é essa aqui, com um elétron que foi acrescentado, nós vamos ter 2 mais 6, que é igual a 8 elétrons, que é aqui, ó. E aí, com isso, a gente encerra essa nossa aula de exercícios e esse assunto de distribuição eletrônica. E aí, como eu já falei, vocês sabem que a qualquer momento, qualquer dúvida, vocês podem nos procurar e nós nos vemos na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau!